Amados e amadas, que Jesus esteja nos nossos corações. Nesse momento vamos pregar sobre adoração a Deus, aliança com Deus, alma e espírito, anjos. O cristão tem sempre a renovar a espiritualidade e estar constantemente na sua vida com Deus. Vamos orar nesse momento para que essa pregação tenha êxito em divulgar o Evangelho e a palavra, que são os anseios de Deus, aos amados e amadas, oferecendo essa pregação aos enfermos, aos doentes, às crianças do mundo, pedindo a Deus, rogando a Ele que nos dê coragem, lucidez e cura de todos os males e doenças que se apresentam a cada um de nós que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Elevai o pensamento juntamente comigo e ouçam a oração. Vocês podem orar da sua forma. Eu estarei orando aqui através desse vídeo. Deus, meu Pai, eu te peço coragem, lucidez para enfrentar todas as minhas dificuldades. Não nos deixe desanimar, não me deixe desanimar. Tu és minha fortaleza, minha rocha firme, o meu escudo protetor diante das adversidades. Em Ti deposito a minha fé, a minha esperança. O meu coração quer sentir-se cheio de confiança em Ti em todos os momentos, cheio de força para vencer os desafios e conquistar vitórias todos os dias. Ajude-me a mim, a todos que estão ouvindo a palavra, nesse momento, dar o melhor de mim e me entregar plenamente à bondade e à pureza do Teu amor. Pai, ao ouvir a Tua palavra nesse momento, transmitindo a todos nós, que nos abraça, nos sustenta, nos impulsiona e encoraja a superar todos os obstáculos. Ajude-me a mim e a todos a explorar a profundidade do nosso ser, escutar o fundo do nosso coração, encontrar todos os talentos que semeaste em nós, em mim, para conseguir facilidades em todas as tarefas do nosso dia a dia. Em Teu nome e com a Tua ajuda, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, eu sei que podemos vencer, porque aquele que confia em Ti, na Sua misericórdia e no Teu amor, sempre triunfará contigo. Amém. Palavras de oração a Jesus, que leve até o Pai essa oração. O que é adoração? Vamos falar sobre as pregações, adoração, aliança com Deus. Adoração é o supremo de referência, louvor, submissão a Deus. Envolve não só a música, mas também entrega total da vida, obediência, devoção a Ele. E adoração e grandeza, santidade, soberania. Deus é central em tudo nas nossas vidas. Adorar, a palavra da Bíblia está em Gênesis capítulo 22, verso 5, que Deus sacrificou seu filho Isaac. Deus, 22, 5. Desculpa a falha técnica. Vamos seguir em frente. A primeira menção da palavra adorar, a Bíblia Sagrada está em Gênesis capítulo 22, verso 5, quando Abraão se prepara para sacrificar seu filho Isaac no Monte Moriá, e diz aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, disse aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Gênesis capítulo 22, verso 5. No grego, a palavra traduzida como adorar é proskineo, que também significa prostrar-se diante de ou prestar homenagem. Essa palavra é usada em várias passagens do Novo Testamento.
para descrever atos de adoração a Deus, por exemplo, quando os magos do Oriente vieram ao encontro de Jesus. Na entrada da casa acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abrindo seus tesouros ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, verso 11. Adoração e queda. O homem foi criado para o louvor e glória de Deus. Em seu estado original, o homem gozava de plena comunhão com o Senhor e vivia como um adorador obediente. Gênesis capítulo 2, verso 15. A queda da humanidade resultou na corrupção do desejo inato do homem de adorar a Deus, ao seduzir Eva com a promessa que ela e Adão se tornariam como Deus. A serpente plantou a semente da rebelião e da busca por autonomia em nossos corações, distorcendo assim a nossa compreensão de quem somos em relação ao nosso Criador. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe no momento em que comerem o fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5. Ao desobedecer a Deus, o homem deixou de ser um adorador. Quando Adão caiu, caiu também a adoração ao Deus verdadeiro. O homem, contudo, não é completo sem adorar o seu Criador. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor chamou o homem e perguntou: onde está você? Gênesis capítulo 3, verso 8 e 9. Sem adoração o homem se esconde, a confiança virou medo, a amizade virou inimizade, a comunhão tornou-se repulsa. A ausência de adoração de Deus verdadeiro deixa um vazio insolável na alma humana, incapaz de ser preenchido por qualquer outra coisa. Assim, aqueles que vivem em pecado estão constantemente em busca de satisfação e substitutos inadequados para essa adoração primordial. O pecado desvirtua nossa devoção, desviando o nosso coração para a idolatria de objetos, ideias, em lugar do Criador Supremo. Há quem diga e afirma que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos capítulo 1, versos 21 e 23. No estado de pecado, a humanidade tende a buscar substituto espiritual para Deus, muitas vezes recorrendo à adoração de ídolos, representações físicas ou concepção falsa de divindades, todas essas moldadas pelas próprias inclinações e desejos humanos. Não existe idolatria do bem. Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata, ouro, formados por mãos humanas. Tem boca, mas não fala, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emite som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente igual a eles. Salmo 115, versos 3 e 8. Não tem outros deuses além de mim, não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou o Deus zeloso. Êxodo capítulo 20, versos 3 e 5.
Jesus respondeu, as escrituras dizem, adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. Lucas capítulo 4, verso 8. Na vida cotidiana encontramos não apenas ídolos religiosos, mas também ídolos da natureza secular, como busca por riqueza, prestígio, poder, prazeres, dinheiro, prazeres passageiros, dinheiro e outras formas de gratificação egoísta. Qualquer coisa que assusta a supremacia da nossa devoção e afasta a nossa atenção e adoração de Deus se torna ídolo. Então, o que estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês tenham parte com demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 e 20. O homem no pecado sempre é o idolatra por excelência. Adoração e redenção. Uma vez entendemos que o homem no pecado tornou-se um idólatra, que permanentemente tenta preencher o vazio da sua alma com coisas que não podem satisfazê-lo. Percebemos que o propósito de redenção é devolver ao homem a sua condição de adorador. Enquanto esteve com nós, entre nós, Jesus proclamou que o Pai procurava verdadeiros adoradores, que o adorassem espírito e verdade. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versos 23 e 24. O fato que o homem no pecado não pode corresponder ao chamado de Jesus. O primeiro homem no pecado não pode adorar a Deus em espírito, porque está morto em delitos e pecados. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados, da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Colossenses capítulo 2, verso 13. E não pode adorar em verdade, porque o pecado o aprisionou na mentira do diabo. Pois eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, verso 25. O homem só pode tornar-se adorador mediante a obra da redenção. Jesus morreu para transformar pecadores em adoradores. Jesus conhece a raiz do nosso problema. O problema do homem é seu coração idólatra. Jeremias capítulo 17, verso 17, que está dentro dolo, mas a solução para o problema do homem não está dentro do homem, mas de lado de fora. Não somos capazes de transformar o nosso coração. Ninguém é justo, nem sequer, nem sábio. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, verso 10 e 12. Somente Deus pode libertar desse modo de alienação. Isso é redenção. Mesmo estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, verso 5. Amados e amadas, o homem nenhum pode adorar a Deus sem redenção, e nenhum de nós pode se aproximar de Deus sem o auxílio de Yeshua Mashiach, Jesus Cristo. Enquanto o homem não se submete a Cristo e a fé no Evangelho, ele adora falsos deuses criados nas trevas do seu coração. É a redenção que nos torna verdadeiros adoradores. Somente a sombra da cruz pode nos aproximar do Santo Deus e sermos aceitos por Ele. Portanto, amados e amadas, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu o caminho
novo e vivo através da cortina que leva ao lugar sagrado. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Crescendo na adoração. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo levantou uma nova geração de adoradores. É isso que os cristãos devem fazer, adorar o Rei dos Reis. Mas não se trata de qualquer tipo de adoração. Não existe religião self-service. A adoração que Deus exige é divinamente ordenada. O que isso significa? Precisamos adorar a Deus conforme Ele ordena na sua palavra. O cristão adora a Deus e se aproxima dele pelo sacrifício de Jesus Cristo. Por isso não existe para nós a necessidade de um rito específico para adoração, como os sacrifícios da velha aliança, mas há em Cristo uma disposição correta de vida e coração. Nossa adoração é espiritual. Adoramos a Deus pelo sacrifício vivo do nosso corpo. Isso significa que devemos nos submeter a Deus com nossos corações obedientes, sacrificando o nosso orgulho a fim de obedecê-lo, amá-lo de todo o coração. A adoração do cristão não é música. A adoração do crente cristão é vida. Quando renunciamos ao nosso ego, desejo, paixões, queimamos as raízes da idolatria que ainda resistem dentro de nós. Portanto, amados e amadas, suplico-lhe que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por você. Que seja um sacrifício vivo e santo, tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Romanos capítulo 12, verso 1. Adoramos a Deus mediante sacrifício de louvor. Cristão não precisa sacrificar animais, subir escadarias, acender velas, flagelar seus corpos. Cristo ofereceu seu sacrifício suficiente que nos torna aceitável a Deus. O sacrifício que oferecemos agora é espiritual, reconhecendo a misericórdia que nos foi dada e louvando a Deus com singela de coração. Por meio dele, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, verso 15. Adoramos a Deus com o nosso serviço abnegado. Paulo afirmou que o nosso serviço dedicado a Deus é uma oferta que agrada ao nosso Senhor. Deus recebe com alegria o nosso sacrifício e renúncia, e da mesma forma como recebia as ofertas de libação do Antigo Testamento, que simbolizavam a entrega, consagração e comunhão do adorador de Deus. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Filipenses capítulo 2, verso 17. Adoramos a Deus com nossa oferta de gratidão e bondade. Quando Paulo recebeu as ofertas dos filipenses pelas mãos de Epafrodito, ele as considerou uma oferta aceitável e agradável a Deus. Quando contribuímos com o coração, estamos participando dos negócios de Deus no mundo, declarando que não somos servos do dinheiro e das suas ambições terrenas. Quando você dá a sua oferta à igreja de coração, isso agrada a Deus. No momento em que tudo que preciso e mais, minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições dadas de boa vontade que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 18. Verdadeiramente, os adoradores estão compromissados em adorar o Senhor. Ele deseja ser adorado. Nós nos tornamos semelhantes ao objeto da nossa adoração quando mais nos dedicamos à disciplina da adoração, renunciando ao nosso ego, louvando a Deus, servindo de coração e contribuindo para o avanço da sua obra. Vamos nos tornando cada vez mais santificados e parecidos com Cristo. É a vida para a glória de Deus que nos coloca na rota de santificação. Portanto,
quer vocês comam, quer bebam, quer façam outra coisa, façam para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Contudo, quando negligenciamos nossa vocação de verdadeiros adoradores, o nosso coração começa a se apegar novamente com as coisas dessa vida. Há cristãos que se tornam infrutíferos no reino porque voltaram ao pecado de idolatria. O conselho de Paulo, o conselho de João, ecoa através dos séculos, dos séculos, dos séculos. Amém. Filhinho, afaste-se dos ídolos. 1 João, capítulo 5, verso 21. A missão da igreja começa com a adoração a Deus verdadeiro. Conforme a adoração é o combustível da missão, e a missão é o resultado da adoração. Como comunidade de fé, proclamamos o evangelho da graça, convidando pecadores a deixarem os ídolos para adorar o Salvador invencível. Se você é um grande pecador, há um grande Salvador que deseja te libertar dos seus pecados e da idolatria do seu coração. Volte-se para Cristo e deixe os ídolos e adore somente a Deus. Pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Agora você já foi lavado de seus pecados e recebeu a promessa da vida eterna. É seu dever levar a adoração até os confins da terra. A igreja deve conduzir as nações à fé no Deus verdadeiro, chamando os povos para o arrependimento até que o último eleito chegue à fé. Deus quer ser adorado por todos os povos e nós temos que a missão de tornar esse anseio real. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará seu nome, pois tu és santo, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque teus feitos da justiça se fizeram manifesto. Apocalipse capítulo 15, verso 4. Sim, amados e amadas, sobre a adoração, falamos sobre a adoração de Deus. Temos que adorar a Deus e fazer uma aliança com Deus. Sim, uma aliança de Deus. Deus tem uma aliança inquebrável com o seu povo. O objetivo é compreender que Deus assegura o seu compromisso de manter o relacionamento com seus filhos e seu povo. Do mesmo modo, precisamos ser fiéis à sua aliança eterna. Ezequiel capítulo 16, versos 60 e 62. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias de sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 16, versos 60 e 62. Quais são as características de uma aliança de casamento? É inquebrável, círculo, sem início, sem fim, duradouro, etc. Como você definiria uma aliança? Acordo entre duas partes, pacto, compromisso, contrato, trato, fusão, etc. Quem é que deve garantir o cumprimento de um pacto? Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Isaías capítulo 54, verso 10. O conceito de aliança perpassa tanto o Antigo como o Novo Testamento. É um conceito bíblico que aponta para Deus e seu projeto de criar e redimir um povo para si. Firme a sua aliança com Deus, amados e amadas. Uma aliança é o pacto de sangue que compromete as duas partes. A fidelidade sob pena de vida ou morte é exatamente isso que Cristo fez por nós. A comunhão de Deus com seu povo, seus filhos, é um pano de fundo por trás de todas as alianças feitas na Bíblia. Adão, aliança da criação, o relacionamento original entre Deus e a humanidade, Gênesis capítulo 3, versos 8 e 10. Ao criar-nos a sua imagem e semelhança, ele deixou claro a responsabilidade humana
na sua relação com Deus e com a criação. Adão quebrou a sua aliança, mas Deus já havia providenciado uma redenção que se daria por Cristo, o descendente que feriria a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, verso 14 e 19. Oséias capítulo 6, verso 7. Noé, aliança da perseveração. Deus conserva a humanidade e os animais através de Noé e sua família. Gênesis capítulo 6, verso 8 e 14. A humanidade chegou a um nível de degradação tão grande que merecia ser toda ela destruída. Mas Deus teve misericórdia e impediu Noé de se afundar nesse nível de depravação, o salvando na arca. Na sequência, Deus prometeu que não mais destruiria a terra. Gênesis capítulo 8, verso 20 e 22. Abraão, aliança da promessa. Deus fez diversas promessas com Abraão. Terra, um filho, descendentes, mas não cerne de tudo isso estava em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 3. Da descendência de Abraão viria Jesus, o Cristo prometido, Salvador de todas as nações. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 3. Moisés, aliança da lei. Israel, aliança condicionada através de Moisés. Deus propõe a Israel a bênção ou maldição. Deuteronômio capítulo 11, verso 26 e 28. Se o povo desobedecesse, seria espalhado por toda a terra. Contudo, Deus, mesmo assim, promete que irá reuni-lo, trazendo-o de volta à terra prometida, para permanecer sempre na sua presença. Deuteronômio capítulo 30, verso 1 e 20. Davi, aliança do reino. Jesus Cristo, a nova aliança. Essa aliança fala da redenção, amor, unidade, eternidade. Jeremias capítulo 31, verso 31 e 34. O alvo de Deus ao longo da história é estabelecer a unidade e comunhão com o seu povo. Essa união só poderá ser estabelecida por intermédio de Yeshua Mashiach. Mateus capítulo 26, verso 28, que é um com o Pai, e quer que sua igreja também esteja unida nele em santidade pelo Espírito Santo. Esse pacto original em Israel se estende a todos os povos da terra para serem, pela fé, pessoas unidas no mesmo amor, conhecimento e obediência de Deus. Hebreus capítulo 8, verso 10 e 12. Deus estabeleceu uma aliança eterna com o seu povo, seus filhos. Ao longo da Bíblia vemos que Ele concedeu a graça, vida e redenção. Agora sabemos que isso se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. E hoje, por meio da fé nele, através do Espírito Santo que habita em nós, podemos ter a comunhão com Deus e viver consoante a sua vontade e propósito. Mas, se falharmos, mesmo quando falhamos, Deus não falha. Ele sempre é fiel, é eternamente leal. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 13, a sua aliança e assegura o seu compromisso de manter o relacionamento com seus filhos e seu povo. Ele espera que continuemos comprometidos com Ele, firme a sua aliança com Deus. Somente permanecendo em Cristo conseguiremos ficar firmes e fiéis à aliança com Deus. Amém, amados e amadas? A aliança de Deus temos que ter, temos que adorar, ter aliança com Ele, para que mantemos a nossa vida através da aliança com Deus. Gênesis capítulo 17, verso 1 e 2. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Mateus capítulo 26, verso 26 e 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos seus discípulos, dizendo:
bebam dele todos vocês, isso é meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos pelos perdões dos pecados. Como podemos ver nessa palavra, Deus é Deus da aliança. Com Abraão, como já citei, Deus estabeleceu uma aliança que simboliza através da circuncisão e permeou todo o Antigo Testamento. O ato da circuncisão testemunhava que aquela pessoa pertencia ao povo separado para Deus. Quando Jesus veio, trouxe uma nova aliança, que através do derramamento do seu sangue para o perdão dos nossos pecados, substituiria a antiga aliança. Entendendo isso, como cristão, temos uma aliança com Deus. Assim, nessa aliança, Deus fica com a parte de nos salvar, guardar, perdoar, abençoar e tantas outras coisas. Já a nossa parte está em obedecer a Ele e a sua palavra. Além disso, Deus também nos conduz a formar aliança com outras pessoas. Quando a gente casa, formamos aliança com a nossa esposa, cônjuge, ao ponto de formarmos uma só carne. Com os nossos amigos, formamos uma aliança de amizade. Na igreja, formamos aliança com as pessoas como irmão em Cristo e nos auxiliamos no caminho em Cristo rumo à salvação. Entre todas essas alianças, a mais importante que temos é a nossa aliança com Deus. De posse dessa verdade é que nós realizamos grandes problemas entre cristãos de hoje. É muito comum vermos cristãos preservando a aliança em detrimento da aliança com Deus, e isso não deveria acontecer. Quantas vezes participamos de coisas erradas com as pessoas e temos aliança através de compreender as atitudes delas? Vamos ver alguns exemplos. Alguém conta uma piada imoral e rimos ao invés de dizer que aquilo é errado. Vemos o irmão fazendo coisas erradas e ficamos calados ao invés de repreendê-lo. Ficamos com vergonha. Enfim, teríamos os vários exemplos para colocar aqui nesse momento. O fato é que nos calamos diante de coisas que sabemos aborrecer a Deus, e isso será cobrado de nós. Por medo de perdermos uma amizade ou por ter desgaste com o irmão, ficamos calados e aí dizemos: não falei, pois ele ficaria chateado. Amados e amadas, isso não é exatamente errado. Isso está exatamente errado. Como foi dito, a nossa aliança com Deus é importante do que qualquer aliança. O que estamos fazendo é preservar uma aliança com homens em detrimento da nossa aliança com Deus. Portanto, sejamos verdadeiros representantes do reino de Deus, mesmo que nos custe algumas alianças que fizemos ao longo da nossa vida, amizade, etc. Melhor assim do que nos arrependermos por não ter alertado uma alma que caminha para o inferno. Deus abençoe todos nós nessa grande pregação, em nome de Jesus. Amados e amadas, vamos pregar agora sobre espírito, alma e corpo. Qual é a diferença? Existem alguns lugares da Bíblia onde o espírito, a alma e o corpo são mencionados. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada, alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz
e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas da medula, e é apta a discernir o pensamento e intenções do corpo e alma. Significado do espírito, da alma e do corpo. Mas o que exatamente significa corpo, alma e espírito? Não parece muito difícil distinguir o corpo, alma e espírito. O corpo é físico, com os 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Ele se conecta e interage com o mundo exterior. A alma e o espírito são muito difíceis de separar um do outro. Muitos cristãos defendem a opinião de que a alma é a parte de nós que encobre a nossa vontade, afeições e pensamento. A alma é a parte de nós que se conecta com o nosso semelhante. O espírito é a parte que se conecta a Deus e cobre assuntos como fé, confiança, adoração e assim por diante. O espírito é visto como a parte mais íntima do nosso ser. É envolvido por nossa alma, que por sua vez é envolvida por nosso corpo. O espírito, então, é a parte que precisa de regeneração na pessoa que não conhece a Deus. Não é difícil identificar, amados e amadas. No entanto, o exame mais atento da maneira como as palavras alma e espírito são usadas na Escritura revela que não é fácil identificar o significado exato. Às vezes a palavra alma se refere à parte do ser humano que viverá na eternidade, como em Mateus capítulo 10, verso 28, que diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E não temais. E no grande mandamento, somos ensinados a amar a Deus com toda a nossa alma. A palavra, Mateus capítulo 22, verso 37, a palavra espírito não é mencionada nesses versículos. Ainda assim, ele se dirige ao nosso relacionamento com Deus, não com os outros homens. Mateus capítulo 23, verso 37, que diz: Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O primeiro mandamento de Yeshua Mashiach. Não é importante? Parece que Deus não achou importante nos dar uma definição específica das duas palavras, embora seja feita uma distinção entre espírito e alma. Ei, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e de todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se torna exatamente claro o que a distinção implica. A coisa mais importante que precisamos é lembrar que parte de nós que é referida como corpo e alma, como alma e espírito, precisamos de regeneração do Espírito de Deus. Sem a obra de Deus em nós, estamos mortos, incapazes de conhecer a Deus, incapazes de entender a sua palavra. Amém, amém, amém. Corpo e alma e espírito, diferença e significado. A Bíblia, segundo a Bíblia, o corpo é a parte física do ser humano que nos permite existir no mundo. A alma é onde estão nossas emoções, vontade e consciência. O espírito é a parte que se conecta com Deus. Juntos formam o ser humano completo, e Deus deseja que todo o nosso ser esteja em harmonia com Ele. O próprio Deus de paz o santifica completamente, o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Nesse versículo, Paulo ensina que o ser humano é composto por 3 partes: espírito, alma e corpo. Essa visão é chamada de tricotomia, que significa que o ser humano é tripartido. O corpo é a parte física que nos conecta ao mundo material. Com ele sentimos nos movendo e interagimos com o ambiente ao nosso redor. No entanto, ele é temporário e sujeito à morte.
A alma, onde estão nossas emoções, pensamentos e vontades, ela é responsável por nossa personalidade e decisões. A alma pode ser inclinar tanto para o espírito quanto para o corpo, dependendo de como é alimentada. O espírito é a parte mais profunda do ser humano, criada para relacionar com Deus. Quando uma pessoa nasce de novo em Cristo, seu espírito é vivificado e pode ter comunhão com Deus. João capítulo 3, verso 6. Paulo escreveu essa passagem para os cristãos de Tessalônica, que enfrentavam perseguições e desafio. Ele desejava que eles permanecessem íntegros em todas as áreas, aguardando a volta de Jesus. Na Bíblia, a parte mais importante do ser humano é o espírito, pois é através dele que nos conectamos com Deus e recebemos a vida eterna. Jesus ensinou: o espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João capítulo 6, verso 63. Por isso, devemos priorizar a vida espiritual, buscando crescer na fé e no relacionamento com Deus. Qual a diferença entre corpo, alma e espírito? A diferença entre corpo, alma e espírito é que o corpo é a parte física que nos conecta ao mundo, e a alma é onde estão nossas emoções e vontade, e o espírito é a parte que se relaciona com Deus. O corpo é temporário, a alma define a nossa personalidade e o espírito nos dá a vida espiritual. Corpo, parte física e visível feito do pó da terra. Ele nos permite interagir com o mundo, mas é passageiro e sujeito à morte. Gênesis capítulo 2, verso 7. Alma, centro de emoções, pensamento e vontade, ela define nossa personalidade e pode ser influenciada pelo corpo, pelo espírito. Mateus capítulo 16, verso 26. Espírito, parte que nos conecta com Deus. Quando o regenerado busca comunhão com o Criador e compreende sua vontade. Romanos capítulo 8, verso 16. A Bíblia ensina que devemos cuidar do corpo, renovar a mente e fortalecer o espírito, pois é através dele que percebemos que recebemos a vida eterna e temos comunhão com Deus. O corpo, a conexão com o mundo físico. O corpo é uma parte visível e física do ser humano. Ele foi criado por Deus a partir do pó da terra, como descrito em Gênesis capítulo 2, verso 7. Ele nos permite interagir com o mundo ao nosso redor por meio de 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, olfato. No entanto, o corpo é temporário, está sujeito a enfermidades, envelhecer, por fim a morte e consequência do pecado. Apesar do corpo ser passageiro, a Bíblia ensina que ele tem grande valor, pois foi criado por Deus, semelhança de Deus, e deve ser cuidado com responsabilidade. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 está escrito: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Isso significa que o corpo deve ser usado para glorificar a Deus e não para satisfazer apenas desejos carnais. Embora seja importante cuidarmos da saúde física, nosso corpo não é eterno. Na ressurreição, os salvos receberão o corpo glorificado, incorruptível e preparado para a eternidade com Deus, livre das limitações da carne terrena. Pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-los semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, verso 21. A Bíblia ensina que devemos viver de modo equilibrado, cuidando do corpo, buscando a renovação da alma e fortalecendo o espírito, pois é nele que encontramos a vida eterna e comunhão com Deus. Vamos seguir no segundo vídeo, amados e amadas, continuando: corpo, alma e espírito. Amém?